tentar, ambição, ambição, ambição. Eles se foram. Tentar, ambição, ambição. Eles se foram. Tentar. O pastor Peter, muitos anos atrás, estava em um acampamento. E eu preguei com todo o meu coração. Quando terminei, ninguém respondeu, exceto uma pessoa chamada Peter. Ninguém se importou comigo. Ele disse que vai. Como ele vai? Ele disse, eu irei. E ele voou para cá e veio para começar a igreja aqui. Deus o abençoe. Mais uma vez, nós estamos. Onde estamos? Me desculpe. Deus está nos abençoando, mas enquanto estivermos vivos, queremos tentar não coisas pequenas, mas grandes coisas para Deus. Então, coisas cada vez maiores podem ser feitas. E essa deve ser a mente e o coração das nossas igrejas aqui nesta cidade. Qual é o nome dela? Você, ainda mais tarde. Eu estou bem. Você ainda não é pacífico. Você não é pacífico. Em Oceano Pacífico? Fantástico. Qualquer coisa. Eu te chamo. Eu vou agora. Te dar um nome. Aleluia. Quero que fiquemos de pé. Esse é todo o tempo que temos. Quero colocar um selo no seu coração que você não vai esquecer. E o que é um selo? Um selo é este selo. Tente grandes coisas para Deus. Para Deus, não para você mesmo. Para Deus. Tente grandes coisas para Deus. Amém. Amém. Então eu quero que levantemos nossas mãos. Apenas se entregue ao Senhor. Senhor, eu quero verdadeiramente tentar grandes coisas para ti com a minha vida. Ajuda-me, Jesus, a me envolver nessa grande visão. Tentar grandes coisas, fazer algo maravilhoso para ti com a minha vida e na minha vida. Obrigado, Pai, pela bênção de hoje. Obrigado pela bênção de hoje. Obrigado por nos ligar. Obrigado Por nos lidar. Obrigado, Senhor. Vamos vê-lo. O nome do Senhor seja sempre bendito e louvado, digno de toda honra e adoração, exaltado para sempre. Ser.
Obrigado, sinceramente. Jesus. Obrigado, Jesus. Você parece tão abençoada mesmo. Muito obrigado pela sua orientação e pelo apoio que você me deu durante este processo. Sua ajuda foi essencial para o meu desenvolvimento e aprendizado. Pai. Obrigado por nos abençoar e nos guiar neste momento maravilhoso juntos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se. Cerca de 92. Salmo 92. Versículo 1. É bom render graças ao Senhor e louvar o teu nome. Amém. Versículo 2. Para mostrar a tua benignidade pela manhã e tua fidelidade todas as noites. Versículo 3, sim. Sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e sobre a harpa com som solene. Versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com as tuas obras. Eu triunfarei nas obras das tuas mãos. Amém. Versículo 5. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras e os teus pensamentos. São muito profundas. Amém. Quão grandes são as tuas obras. Então, ao tentarmos grandes coisas para o Senhor, devemos saber que estamos tentando grandes coisas para um grande Deus. Quem já realiza grandes obras, então, não podemos vir aqui com obras pequenas e micro-obras para apresentar a uma pessoa grandiosa, com algo pequeno. Quantos sabem disso? Às vezes você quer ir e dar um presente para alguém. E quando você pensa na grandeza da pessoa e na pequenez do seu presente, você facilmente recua com o seu presente. Porque é tipo, poxa, essa pessoa é grande demais para mim. E aí você sente que o que vai dar, o que vai fazer é pequeno demais para a pessoa. Então, da mesma forma, quando pensamos em Deus, em quão grande Ele é, a gente diz: ó Senhor, quão grande sou eu. Pior ainda. Então, se vamos tentar fazer algo para Deus, precisamos tentar fazer algo grandioso e não algo pequeno. O que você acha? Sim. Porque a pessoa é ótima. Por isso, se você age como pobre, isso não faz as pessoas lhe dar nada. Implorar dá pouco, os mendigos recebem menos.
Não implore. Pedir esmola faz com que as pessoas lhe deem pouco. Quando as pessoas te veem tão grande quanto eles lhe darão mais. Sim, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, nós que nos tornamos especialistas em mendicância. Você precisa saber que ter um ar de mendicância ao seu redor não é bom, e você precisa agir de uma forma melhor. Filho, sabe, especialmente tem algumas pessoas que sempre parecem precisar de alguma coisa. Elas me dão alguma coisa. Por favor, lembre de mim. Estou aqui. Você não! Consegue nada fazendo isso. A rainha de Sabá visitou Salomão com muitos presentes porque ele era muito rico. Por isso trouxe grandes presentes para ele. Ela passou por milhares de pobres e não deu nada. Chegou ao homem rico e deu a ele. Sabe onde chove muito? O mar. Veja, vou dizer de novo. Eu digo, uma das maiores coisas que recebe muita chuva, água caindo, é um engama. E você vai pensar que um engama tem o suficiente De água. Então a terra deveria receber muita chuva, mas dizem que está recuando e o mar nunca diz que está cheio. Está sempre recebendo a chuva, então não se faça de tão pobre. Sinta isso, isso pertence a alguém. Agora, ó Senhor, quão grande tu és. Então, enquanto tentamos fazer grandes coisas para Deus, precisamos pensar em algo grandioso para Deus. Precisamos construir grandes igrejas. Amém. E com um grande número de almas para Jesus. E ajudar a ter um grande movimento de salvação. E também vencer na Austrália e em todas as ilhas. Porque a nossa igreja vai edificar igrejas para Deus e ele ter um break time igual e 0.5S e GT e fazer algo que seja condizente ou comparável à grandeza de Deus. Sim. E não essas coisinhas pequenas que não combinam com o Deus que estamos tentando servir. Você está comigo? Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras. Deus é um Deus de grandes obras. Se vamos servir a Deus e tentar fazer grandes coisas, façamos coisas realmente grandes para Deus. Amém. Amém. Salmo 95. Pregadores. Versículo 1. Ó, venha, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a Deus, a rocha da nossa salvação, sempre. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremos a sua glória com cânticos. Versículo 3. Pois o Senhor é um grande e majestoso Deus e um grande rei acima de todos os deuses. Então, o que diz de novo? O Senhor é um grande Deus e um grande rei acima de todos os deuses. Não há Deus como o nosso Deus. Não. Escutem com atenção. Sabem, Deus é um grande rei. Ele fez o sol, a lua e as estrelas.
Mas agora estamos nos aproximando do nosso Deus com algo que vamos verdadeiramente dar a Ele do nosso coração e do amor que temos por Ele. E como ele é um grande rei, temos que ir até ele com algo grandioso. Ele é um ótimo cantor. E quando você tenta minimizar Deus, você não vai se sair bem. Deus é grande demais para que você o derrube. Amém? Um dia fui a uma cidade, e no meio da cidade estava algo parecido com um pedestal de concreto, mais ou menos deste tamanho e dessa altura, e em cima dele havia um grande caranguejo desse tamanho, e ficava no meio da rua daquela cidade. E as pessoas da cidade disseram que aquele era o seu Deus. Não. O caranguejo é seu Deus. Se eu fosse para certos países e tirasse uma foto de uma aranha e dissesse: este é o presidente e este é o primeiro-ministro, ou de um lagarto e dissesse: este é o presidente e este é o primeiro-ministro, isso não seria um insulto? Eles diriam que eu insultei o presidente. Sim, e eles podem contornar isso. Estou insultando o presidente. Então, quanto mais Deus, quando você coloca um caranguejo e diz que isso é Deus, isto não pode ser Deus. Quando você diz que o rio é Deus, e você diz que um antílope é Deus ou um canguru é Deus, você o adora. Algumas pessoas adoram cangurus. Como você diz isso? Nossa. Steve, corre sempre e feia virtuosa Steve. É seu. Garoto incrível. Então há uma coisa que tem essa razão. A principal razão para a maldição é ter outra coisa. Além de Deus, está dizendo, isto é Deus. Porque nada mais é Deus além do Deus que criou o mundo. Você não pode fazer um pedaço de pedra ou algo assim. Então isso é Deus. Venha aqui, passe para o próximo. Então, nosso Deus é um grande Deus. E se você estudar, maldições são a principal forma de Deus punir as pessoas. Sim. Maldições são usadas por Deus para punir as pessoas. Sim, se você ler a Bíblia, vai ver que quando Deus queria punir as pessoas, ele lançava maldições. Sim, e o castigo número 1 é para a maior maldade e crime dos seres humanos, que é fazer ídolos. Deus não gosta de ídolos. Ele não gosta que as pessoas o façam parecer menos do que ele é. O Deus que servimos é um Deus grande e poderoso. Você é um homem. Sim. Então, enquanto estamos aqui hoje, vamos tentar nos aproximar de Deus com uma grande oferta. É por isso que eu sei que sou um ministro em tempo integral. Porque eu preciso agradecer a Deus com a minha vida. Por tudo que Ele me abençoou, me salvou. Escreveu meu nome no livro da vida. Esse é o grande presente que eu te dei. Você não sabe, de qualquer outra forma, de servir ao Senhor, entrego a vida a Ele. Eu não conheço nada mais que seja valioso. Se tiver ideia para dar a Deus, procure após o culto. O que quer dar a Deus?
um cartão ou carta para ele. Você quer enviar dinheiro para ele? Eles não usam dólares australianos, nem em Dubai, ninguém usa essa moeda aqui. Você, quando chega na Coreia, ninguém usa dólares australianos. Você está ouvindo? Nosso Deus é grande. Amém. Amém. Salmo 96. Vespo. O Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Ele deve ser temido. Salmo 96, versículo 4. O Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Ele deve ser temido acima de todos os deuses. Versículo 5. Para todos os deuses das nações são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Amém. O Senhor fez os céus. Honra e majestade estão diante dele. Força e beleza estão em seu santuário. Amém. Certo. Agora, todos os deuses. Observe. Quero que você observe o Salmo 96. Todos os deuses. Tudo bem. No versículo 5 diz: para todos os deuses das nações são ídolos. E isso traz maldições. Mas o Senhor fez os céus. Ok? E daí? Sabe, um dia alguém estava dando uma palestra. Ele anunciou que é diretor da escola e um estudante gritou e daí? Yalai. Aconteceu na prática. E esse cara foi chamado e ele realmente se repetiu. Porque ele disse: eu sou o diretor e assim por diante. Você não é Deus. De qualquer forma, a questão é: você diz ser o Deus que criou e fez os céus. Ibaim, versículo 6. Vamos ver. Ibaim, honra e majestade estão diante dele. Força e beleza são dele. Ibaim, eu sou um santuário. Ibaim. E assim o versículo 7. E então dê ao Senhor. E assim darei ao Senhor todos os irmãos do povo. Darei ao Senhor glória e majestade. A grandeza da pessoa determina o que você dá a ela. Sim, é por isso que dizemos, e daí? Então dê ao Senhor algo bom e algo grande, grande. Tudo bem? Versículo 8. E diz: dai glória ao Senhor, traga uma oferta e entre em seus átrios. Amém. Dê uma oferta. Digo, na Austrália, qual oferta você deve dar ao Senhor? Dê a oferta de si mesmo. Amém. 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 Pois os deuses das nações são ídolos. Dai ao Senhor, amém, uma oferta e entrar em seus átrios. Versículo 9. E daí? Adore ao Senhor na beleza da santidade. Irmão diante dele toda a terra. É isso que significa. E daí? Adore ao Senhor. E daí? Diga entre os pagãos, vá para o mundo. Digam entre os gentios que o Senhor reina. O mundo será estabelecido, não será abalado. Ele julgará os povos com justiça. Então ele diz:
Vá entre os pagãos, porque Deus é grande, e diga aos pagãos. Veja, essas palavras famosas são 10 grandes coisas para Deus que estamos adotando em nossa igreja. Essa é a nossa visão. A visão de Tours é ter 2 milhões de membros, e 20 mil igrejas e 20 mil pastores. Essa visão vem ao dizer entre os gentios essas palavras. Tentar grandes coisas foram ditas por William Carey, um grande missionário para onde ele foi missionário? Para a Índia. Tente grandes coisas para Deus. E ele disse: devemos falar aos pagãos, eles chamam descrentes de pagãos. Pagão é quem não conhece Deus. Usamos diferentes palavras para descrever pessoas que não conhecem Cristo. Às vezes as chamamos de descrentes, não crentes, pagãos ou pecadores. Você vê? Às vezes chamamos de mundo ou perdidos. Você vê? Mas nós os carregamos e os chamamos de pagãos. Sim, os pagãos. Todas são palavras diferentes para o mesmo grupo que não conhecem Jesus. Entre os pagãos, o Senhor reina. Deus está no comando. E é melhor você alinhá-los com Deus. Temos que salvar cada ilha. Não vamos deixar nenhuma das ilhas para ninguém. Não vamos deixar nenhuma ilha para Ninguém. Não vamos deixar nenhuma ilha para ninguém. Sim, o Senhor reina, e que o mundo será estabelecido, movido. Amém. Versículo 11. Alarguem-se os céus, e regozije-se a terra, e agitado o mar e a sua plenitude. Versículo 12. Alargue-se o campo e tudo o que nele há, e regozijem-se as árvores do bosque. Versículo 13. Perante o Senhor, porque ele vem. Veja, é por isso que eu disse. E daí? E então isso. Porque ele está vindo, ele está vindo. Ele vai julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus vai vir e julgar o mundo. Você acha que este mundo vai continuar assim? Armas que foram feitas sempre foram usadas. Nenhuma arma foi feita sem ser usada. Nos anos 70, já tínhamos armas nucleares para destruir o mundo mais de 250 vezes. Sim, para acabar com a vida na Terra mais de 250 vezes. Isso foi ainda nos anos 70. Se eu imaginar o poder de fogo que existe no mundo hoje. Sim, eu estava no Centro Espacial de Foguetes da NASA em Orlando. E eu vi os foguetes. Sim, te digo. Eles fizeram isso e estão lançando foguetes o tempo todo. Eles têm a tecnologia para acabar com este mundo e Este mundo não pode continuar como está. Você sabe o que é entropia? Dicionário. O que é entropia? Entropia, veja. Todos devem ter um dicionário em casa para dizer a palavra rápido. qual é o significado de entropia? O rompimento, é isso que diz. O quê? Falta de ordem. Falta de ordem. Falta de ordem. Entropia é desordem.
Estado de entropia. Desordem, confusão acumula. Outro significado de entropia, ruindo. Desmoronando, aleatoriedade, sim, termos que usamos em física. Kieselzeit. Quem são os estudantes de arte? Os alunos não entendem de arte. Entropia, você me ouve? Confusão e desordem aumentam. Logo o mundo não poderá continuar como antes. Então a Bíblia diz no Salmo 96 que o Senhor virá para julgar a terra. Tudo bem? Então é importante que a gente encontre. Obrigado. Um grande Deus e dê a ele uma grande oferta. E a grande oferta deve ser a maior oferta da sua vida. Amém. Porque ele merece que você lhe seja dada a maior oferenda possível. Sim. Amém. Que bênção! Se você se entrega e faz oferta ao Senhor, Ele te abençoa. 2 Coríntios capítulo 8. Em número do versículo, vamos ler a partir do versículo 4. Rogaram-nos com muita insistência que recebêssemos a oferta e participássemos da comunhão no serviço aos santos. Versículo 5. E fizeram isso não como esperávamos, mas primeiro deram a si mesmos ao Senhor. Primeiro de tudo, deram a si mesmos. O que eles deram? A si mesmos. Veja, antes de darem dinheiro, eles se entregaram ao Senhor. Entregar-se ao Senhor é a coisa mais importante. Sabe, durante toda a minha vida, eu sempre incentivei as pessoas a se entregarem a Deus. Sim, não a darem dinheiro. Sabe, eu não tenho pessoas ricas me seguindo por aí. Eu não tenho amigos assim. Eu quero que as pessoas se entreguem a Deus, não que deem o dinheiro delas. Dinheiro é bom, não quero que você ria. Você também tem que devolver o seu dinheiro. O principal, a oferta é você mesmo. Você é o mais importante. Você é o mais importante. Como alguém disse, quando escolhem o que você vai comer no café da manhã, você tem bacon e ovos. Alguém doou um ovo, mas o porco realmente doou a vida dele para isso. E ele ter um break time igual em 0.5S e GP um café da manhã. Bacon e ovos são dois tipos de oferta. Um é dar algo e o outro é dar a si mesmo. Eu. Aposto que eles estão comendo bacon e ovos de novo. Bacon e ovos, bacon ovos. Você come bacon, é a vida de alguém. Você come o ovo, ele deixou cair e seguiu. Qual é o presente maior? Qual é o presente maior? Bacon. Maior, não é? É isso que Deus quer que façamos, para dar nosso bacon. Mas a maioria de nós quer dar só um ovo. Não é verdade. Quantos têm dado a Deus 1 ou 2 ovos? Uma vez por ano.
Mas neste acampamento, as pessoas vão doar seu bacon. Especialmente, eu conheço alguns jovens. Senta aí, sabe? Eu prego para pessoas há anos. As pessoas falam bonito, só falam, falam, falam. Eles não fazem nada. Oh, por favor, vamos entender o que eles são. Ditado. Você não quer dar nada, e é triste quando eles também não querem. Agora, como fazer? Você conhece o divórcio. Você ouviu a palavra divórcio? Sim. Ok. No divórcio, certo, você sabe, temos doenças mentais. Está em dois grandes grupos. Ok? Tem algum médico aqui? Ó. Tem um médico. E o futuro do mundo. E o futuro. O mundo. Nós vemos isso. Você será um bom homem. Vou tentar entender porque todos entendem. Nas doenças mentais, temos duas grandes categorias. Temos transtornos de personalidade, que não são doenças mentais de verdade. É como se a sua personalidade tivesse chegado a um ponto em que afeta o seu relacionamento. Entendeu? É tudo sobre relacionamento, como você se comporta. Isso é um transtorno. E aí temos a psicose, que é como uma loucura de verdade. Coisas como esquizofrenia, depressão, mania, bipolaridade. É como câncer e um resfriado. Mas ambos podem te dar febre e ambos podem te deixar de cama. Não é verdade? Espero que vocês estejam ouvindo. Agora, personalidades. Como você se comporta, ok? Existem dois tipos de personalidade se você se casar com qualquer uma delas. Por isso, ouça. Na igreja, você percebe ganhos. Tudo bem? Existem dois tipos de personalidades. Se você é casado, então você tem. Mais frequentemente acabam em tribunais de divórcio. Entre as pessoas nos tribunais de divórcio, há duas personalidades principais, encontradas com mais frequência que as outras. São os dois tipos de personalidades mais comuns. Quantos querem que eu conte para vocês? Duas. Sim. Número 1. Transtorno de personalidade borderline. E por que dizem borderline? Porque, se você me lembrar amanhã, eu vou te contar sobre um personagem de Caravana. Eu vou te contar sobre o transtorno de personalidade borderline. Tipo personalidade narcisista. Sim. Então, entre as pessoas que se divorciam e vão ao tribunal, há um número maior desses dois transtornos de personalidade. Pessoas que vão ao tribunal acabam se divorciando. Elas têm características que se repetem. Digo isso por um motivo. Não quero que você se divorcie de Deus.
Quantos de vocês são casados com Deus, certo? Vamos para Isaías 54. Acho que você sabe mais do que é casado com Deus. Isaías 54. Versículo 1. E eu voltarei. Cante, ó estéreo. Tudo bem? Você não gerou nem teve filho. Cante estéreo. Versículo 2. Amplie espaço de suas tendas e estendam as cortinas casas. Não poupe. Essas são as 10 grandes coisas para Deus. Fortaleça as suas estacas. Versículo 3. Você se estenderá à direita e à esquerda, seus filhos herdarão nações, habitará cidades desertas. Amém. Não temas. Você não será envergonhado. Nem se confunda, pois você não será humilhado, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da afronta da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido. Sim, o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o seu Redentor, o Santo de Israel, será chamado Deus de toda a terra. Então, você vê nessa escritura que Deus se chama de seu marido. Ele diz: seu Criador é o seu marido. Agora, você pode se divorciar do seu Deus. Deus se divorciou de Israel, então não despreze divorciados. Ele disse: eu estou divorciado. Uau! Então, quais são os tipos de personalidades que acabam se divorciando? Uma delas é o transtorno de personalidade borderline. E a segunda é o transtorno de personalidade narcisista. Pessoas que não têm consciência de si mesmas. Elas estão mais preocupadas consigo mesmas. 2 palavras: egocêntricas. Elas são egocêntricas. Elas estão absorvidas em si mesmas. O que elas querem fazer, o que é importante ou interessante para elas. Então, elas são egocêntricas. A segunda coisa que você pode anotar é que muitos de vocês são questionados o tempo todo. Agora, a segunda coisa que estou te passando: narcisistas, egocêntricos e número 2, indiferentes às necessidades dos outros. Então, se essa pessoa precisa, você não sabe nem se importa com o que ela precisa. Essa pessoa em particular. Precisa disso ou daquilo. Você não sabe e não se importa. Tipo, sua esposa é sua esposa. Se essa aqui precisa de comida, você está tão focado no seu mundo que não pensa em mais nada. Então, Deus é um problema. Eu estava conversando com alguém que devo encarar em todos esses. Assuntos. Agora escute. Se não quer se divorciar do marido Deus, transtorno de personalidade narcisista é ao ver ou dizer autocentrado. Tipo se uma mulher está preocupada com cabelo, rosto. Ela se importa com necessidades.
ou ao que está acontecendo. Esses são comportamentos normais dos seres humanos. Mas quando isso persiste, se torna tão abrangente a ponto de afetar seus relacionamentos com os outros. É aí que se torna um transtorno de personalidade. Comportamento humano normal passa um pouco do tempo e permanece se estabelecendo. Aí começa a afetar seus relacionamentos com outras pessoas, por isso chamamos de transtorno de personalidade. Somos autocentrados e indiferentes às necessidades dos outros. Se isso persiste, outra característica do transtorno de personalidade é que essas pessoas não ouvem. Eles às vezes se sentem insultados ou ficam com raiva quando você diz que algo está errado. Eles ficam surpresos com o que está errado. Quero dizer, minha palavra está certa. Tela macho. Sente-se, sente-se, sente-se. Ouça-me. Vamos pensar no nosso casamento com Deus. Você acredita nisso? Há muitos versículos de amor na Bíblia entre você e Deus. Há muitos versos de amor. Lá que Ezequiel é como um marido. Uau, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então você é, na verdade, qual é seu primeiro nome? Senhor dos Exércitos é o nome dele. Lenda, Senhor dos Exércitos. Lenda, Senhor dos Exércitos. Sim, mas você tem que. Você pode se casar com quem quiser. Seu nome é Senhora Lenda Exércitos. Então Josué. Você é Josué, Senhor dos Exércitos. Ele não está só dizendo que é seu marido, mas seu nome, Senhor dos Exércitos. Como estragar esse relacionamento? Narcisista das coisas que falei, anotou? Egoísta cabacha. Você está absorvido com a sua vida na Austrália. Você está absorvido com a sua situação. Você está absorvido com a sua própria mente. E um pouco com a sua escola e um pouco com as suas próprias coisas. Egoísta. E ele ter um break time igual em 0.5 SGT, e você vê como o seu relacionamento com Deus está prestes a começar a se desgastar porque você está tão focado e centrado em si mesmo, só você. A maioria das igrejas é egoísta. Só você mesmo. Eu mesmo e eu, 3 pessoas. Um pouco preocupadas com isso. A maioria das igrejas é só eu mesmo, e aí eu acabo sendo indiferente às necessidades dos outros. Então, quais são as necessidades de Deus? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para salvar as pessoas. Deus precisa salvar o mundo. Ah, você quer salvar a Ívia? Vamos, eu tenho coisas para fazer. Na minha vida, eu tenho muitas coisas na minha vida, então isso muda o relacionamento. Jeremias capítulo 2, veja. Isto, olha só. Pede o verso, Pregação, boina. É uma boa mensagem. Agora, ao chegar a Deus, você aprende lições para todas as áreas. Pode pensar que está aqui só para aprender algo, mas ao relaxar em casa, percebe que vocês são narcisistas.
da casa. Agora observe, espero que você esteja assistindo. Tudo que eu disser que não está na Bíblia, não escute, mas se estiver na Bíblia, leve a sério, porque eu não escrevi a Bíblia, ela está aí há milhares de anos. Mas a palavra do Senhor veio a Jeremias, veio a mim dizendo, vai e clame aos ouvidos de Jerusalém. Fale com Jerusalém e diga a eles, eu me lembro de ti, eu me lembro de ti. A bondade da tua juventude. O amor. Eu. Não sei se você tem outras versões. Você pode mudar isso? Mude para o amor dos teus discípulos. Como você me amava no mundo. Veja, é isso que Deus está dizendo neste mundo. Eu achava que você não era egocêntrico. Só no celular o tempo todo. Sempre no WhatsApp, checando alguma coisa. Egocêntrico. E então você me seguiu. Veja, você me seguiu. Você é quem me seguiu. A mim, você estava seguindo. Quando as pessoas realmente amam, elas te seguem. Quando amam, seguem. Você está aí? Deus está dizendo, você me seguiu. Você havia um retorno para casa em um programa. Havia um significado, você vinha. Mas agora você está egocêntrico. Você está em grupos diferentes. Eu nem sei se você está com fome. Eu não me importo. Eu não sei se você tem dinheiro. Eu não me importo. Eu não sei se você tem dinheiro. Eu não sei se você faz sexo. Eu não me importo. Eu não sei se você está no Natal. Eu não me importo. Eu não me importo. Sente isso. Um dia, e eu só vou te contar parte dessa história. Eu estou doente. Disso. Estou farto disso. Estou farto disso. Em mim te contar. História. Obrigado. Segundo Coríntios capítulo 8 está ótimo. Diz, foi mais do que poderíamos esperar. Pois primeiro eles se entregaram ao Senhor. Então, pela vontade de Deus, eles se entregaram a nós também. Veja, estou falando sobre a grande oferta de si mesmo a um grande Deus. Para um grande Deus, temos que dar algo grande a Ele, não algo pequeno. E o algo grande que você vai dar a Deus é você mesmo. É legal você pular, é legal você rir, é legal você gritar amém. Levantar a mão não é, mas tem gente que nem quer levantar a mão. Um dia, eu estava pregando em algum lugar. Tinha um homem sentado lá no fundo. E depois, ele falou para a esposa dele. Ei, que igreja é essa? Estamos no jardim de infância ou numa igreja de polícia? Igreja! E ela, orgulhoso até levantar a mão eles. Mesmo pedindo para levantar as mãos, alguns não querem.
Não falo de dinheiro, nem de palmas ou ofertas ao Senhor, só levantar a mão. Estou falando sobre se doar. Esquecendo da sua vida. Entregando-se a Ele, para que o sirvas contigo mesmo. Como sou jovem, não vou suportar ser espancado. Não quando tudo mudou. Um dia, uma certa viúva me contou que estava procurando um marido. E isso ela estava esperando. Alguém para levá-la logo. Este era o mais antigo. Viúva, possivelmente. E depois de hoje, ninguém mais fez isso. Você mesmo, por exemplo. Ver não é fácil. Não é fácil. Em certo ponto. Ninguém. Isso mesmo, você terminou. Seu marido está com você, você não pode ir a lugar nenhum. É por isso que você deve valorizá-lo. Ele ninguém sabe. Vai pensar em você, ninguém vai te querer. Muitas vezes a gente procura Deus só quando acabou, quando ninguém gosta. Ninguém quer nada com a gente. Já estamos velhos. Você nem consegue emprego, estão te mandando embora, só paga pra ir. Embora, você não consegue. Pensar não consegue mexer em computador, não consegue fazer nada, quero te enviar agora, me envie para a missão. Você não consegue enxergar, sentir cheiro ou ouvir. Agora vou definir o caminho, Deus quer você revigorado. Quando seus seios são como maçãs vermelhas. Sim. Ó. Você ainda está por aí? Então, vamos tentar grandes coisas para Deus. Façamos grandes coisas para o Senhor, e eu creio que Ele vai nos abençoar poderosamente. Fiquem de pé, todos. Que grande coisa você vai fazer por Deus? Dê minha vida, dê a Ele sua vida. Amém. Você vai dar a sua vida a Ele. Amém. Você vai servi-lo com sua própria vida. Levante suas mãos e clame a Deus. Shaya Mandola Mashallah. S.A. Sim. Nós te louvamos, te damos glória, te damos graças. Maiota Lama Shadil Mambala Dari Moigeri Pequema Dari Bama. Aleluia. Pai, te agradecemos pela oportunidade de te servir, de te amar, de te louvar. Obrigado por nos chamar, obrigado por nos chamar. Te damos graças, levantamos nossas mãos e dizemos: Senhor, o que podemos te dar? Podemos te dar dinheiro?
Podemos te dar um carro? Podemos te dar uma carta? Podemos te dar roupas? Podemos lhe dar comida? Não há nada que possamos te dar, Senhor. Portanto, dizemos que queremos nos entregar a vocês. Queremos que você se case conosco e nos aceite como suas esposas felizes, que querem amá-lo com o amor da juventude, energia e fé.